Olá pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre deuses egípcios. Como muitos sabem, eu faço uma coleção de miniaturas, estatuetas de deuses egípcios. No total são 90 peças, é uma coleção completa, onde tem todos os deuses egípcios. E aqui no Brasil, a coleção ela é feita com 90 estatuetas. Aqui estão elas, Hoje eu quero falar sobre o deus Horus. Vamos lá, deus Horus é este aqui, olha o nome dele, Este é o deus Horus. Olha ele aí, a representação dele, Aí está, ladeado por vários outros deuses, que na sua maioria são parentes, O deus Horus é o deus solar dos céus e um dos mais importantes da mitologia egípcia. A imagem de Horus está associada ao firmamento e, portanto, ele representa a luz, o poder e a realeza. Esse é o grande Horus. A partir de 2200 a.C., Horus é elevado a símbolo do Egito unificado, quando venceu seu tio numa das batalhas, e o faraó, o rei egípcio, passa a ser tratado como sua encarnação. Olha que interessante, Esse deus, adorado pelos egípcios, é conhecido por vários nomes, os quais mudam conforme os locais de culto. Então, em cada cidade ou cada local que eles adoravam o deus Horus, tinha uma forma diferente, uma estátua diferente do deus Horus. O deus Horus possui corpo de homem e cabeça de falcão. No entanto, em algumas representações, ele tem asas de gavião e, ao invés de uma coroa em forma cônica em sua cabeça, há um disco solar. Na mão esquerda, ele carrega uma chave que simboliza a vida e a morte. Então, olha só. Cabeça de falcão. Na sua mão esquerda, olha aqui embaixo, carrega uma chave, que simbolizava a vida e a morte, Horus foi cultuado mesmo antes do período dinástico do Egito. Bem interessante isso, hein? Após o início do período dinástico, sua forma é fundida com a de um ser humano. A partir desse momento, ele passa a ser representado com o corpo de homem e a cabeça de falcão. Isso porque esse animal, adorado pelos egípcios, possui uma visão muito poderosa. Filho dos irmãos Ísis e Osíris, olha só que interessante esse detalhe, hein, pessoal? Ele era filho de Osíris, que é esse aqui, ó. O nome aqui embaixo, Osíris, tá? Esse todo de branco aqui, ó, com essa coroa na cabeça, Osíris era o pai dele, com a Ísis, essa aqui, ó, Ísis. Lembrando que Ísis era irmã do Osíris, Então, vocês observam que havia um incesto aí, Bem interessante esse detalhe. Horus foi concebido quando seu pai já estava morto e mumificado. Porém, ele foi ressuscitado por sua mãe, que se transformou num pássaro com poderes. Olha só, a Ísis, ela tinha várias representações. Uma delas era de pássaro. Inclusive, eu tenho essa estatueta aqui, que mostra a Ísis alada. Eu vou levar até essa estatueta aqui, ó. Essa aqui, tá vendo, ó? Ísis alada, Foi quando ela se transformou para ressuscitar o seu amado, o Osíris. Então, é uma história bem intrigante essa, Seu pai
era o deus da vegetação, do além e do julgamento, enquanto sua mãe, a deusa Ísis, era a deusa da natureza, da fertilidade e da magia. Antes de seu nascimento, seu pai foi assassinado pelo seu tio Sete, deus do caos, que o invejava. Isso porque Osíris governava as terras do Egito e seu irmão o deserto. Olha só, a inveja onde está nos deuses também, né? Então, Sete, vamos buscar o Sete aqui, ó. Sete, que era esse aqui. Observa o Sete, né? Que era irmão do Osíris, aqui, ó, né? E tio do Horus, né? Então, o Sete matou o pai do Horus, né? Que era o Osíris. Então, insatisfeito com isso, Sete planeja matar Osíris e, com o sumiço do deus, sua irmã, esposa, vai atrás de seu amado. Com medo de que ela encontrasse seu corpo, Sete o corta em 14 pedaços e espalha-os pelo Egito, né? Então, foi uma morte bem triste, né? Pelo que a gente pode observar aqui na história, de que o Sete matou seu irmão e fatiou ele em 14 pedaços, né? Jogando por todo o Egito para dificultar que encontrasse o corpo dele, né? Então é bem interessante esse detalhe, né? Determinada a oferecer um enterro digno ao seu amado, Ísis percorre todo o Egito e junta 13 pedaços. Entretanto, não encontra o falo. Olha só, o falo era o pênis, né, do Osíris, né? Então, que fora substituído por um caule vegetal. Olha que interessante. Após mumificarem o corpo de Osíris, Ísis se transforma num milhafre, uma ave que lhe concede poderes. Assim, ela consegue copular com seu amado. E dessa união surge Horus. Olha que interessante. Então a Ísis se transformou nessa ave aqui, que seria a Ísis alada, né? Ísis alada, olha que legal, certo? Nós temos várias outras formas de Ísis, né? Tem essa aqui, ó, e também tem ela aqui, ó, com um filho no colo, amamentando. Olha a Ísis aqui, com um disco solar na cabeça, né? Então tá ela aí. Quando cresceu, Horus jurou vingar a morte de seu pai, travando diversas batalhas com seu tio. O tio dele era esse aqui, o Sete, né? Que queria o poder a todo custo, né? Já tinha matado o pai dele e queria matá-lo também para ficar livre, né? E aí ele assumiria o poder em definitivo, né? Isso aí, eles travaram várias batalhas, né? Após esse episódio, ele tornou-se o governante supremo do Egito, sendo responsável por unir o Baixo Egito e o Alto Egito. Em uma das batalhas, contudo, Horus perdeu a visão de um dos olhos. Esse episódio passou a ser usado para explicar que o órgão ferido era, na verdade, a lua. Olha que interessante, né? Horus casou-se com Hathor, deusa das festas, do vinho, da alegria, e guardiã das mulheres e protetora dos amantes. Ela é representada com a cabeça ou as orelhas de uma vaca. Então, olha só, a mulher de Osíris era essa aqui, olha, vou
levar, tá vendo? Essa que tem um formato de vaca aqui, ó. Essa era a mulher dele, certo? Então, voltando aqui para a formação antiga. O olho de Horus, também chamado de Udiat, é um amuleto que fora usado desde os tempos antigos para o Egito, né? O olho era o espelho da alma, e quem carregasse esse símbolo estava livre do mal olhado. Então, para os egípcios, o olho era o espelho da alma. Quem carregasse esse símbolo estava livre do mal olhado, né? Eles acreditavam nisso. O olho de Horus, perdido numa batalha contra seu tio, simboliza o bem que venceu o mal. Por esse motivo, esse talismã representa a luz, a sorte, a prosperidade, a saúde e a força. Reza a lenda que o poder de Horus estava distribuído nos dois olhos. Assim, o olho direito representaria o Sol, já o olho esquerdo, a Lua. Nessa perspectiva, o Sol simbolizava o poder e a essência, enquanto a Lua simbolizava a cura, né? Olha, para vocês terem uma ideia, atualmente, essa figura que simboliza o poder e proteção é muito escolhida pelas pessoas que querem fazer tatuagem. Então, muitas pessoas que vão fazer tatuagem escolhem o olho de Horus, que simboliza tudo essas coisas, principalmente prosperidade, né? Então, vocês observam que a história de Horus, ela é carregada de muita coisa, né? A história de Horus se integra em uma história familiar complexa, cheia de rivalidade, ódio, assassinatos. É certamente uma história dos deuses, né? Mas em muitos aspectos reflete também a fraqueza da humanidade. Então, é uma história bem interessante. E todos os outros deuses que estão aqui representados, como é o caso de Thoth, né, Anubis, Néftis, todos eles ajudaram a Ísis a manter o Horus vivo, né? Porque o Sete, o tio dele, queria pegá-lo de qualquer forma, queria matá-lo. E todos esses outros deuses ajudaram a Ísis a manter o Horus vivo. Então vocês observam que é bem interessante a história ou a mitologia, né, do deus Horus. É isso aí, pessoal. Até uma próxima.